Boa noite a todos. Já querendo nos aproximar do fim, o final do livro de Eclesiastes. Vamos ao capítulo 10. Continuemos com o capítulo 10. Acho que é a terceira pregação sobre este capítulo. Já falamos sobre o 1, o 2 e o 3 do capítulo 10, os versículos 1, 2 e 3. Então vamos hoje para o 4. Só lembrando que o capítulo 10 ele contém uma série de observações que o rei Salomão olhou, meditou, concluiu. Então aqui ele, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele passa adiante, ele escreve, ele registra para a nossa vida com muitas lições. Algumas não tão fáceis de serem compreendidas, mas fica muita riqueza. Nesta fase aqui do capítulo 10, nessa parte que eu vou usar alguns versículos, eu não estou usando todos na sequência exata, já expliquei o motivo inclusive, nós vamos ver alguns princípios curtos, alguns de uma frase só, e que às vezes ele continua um pouco, alargando um pouco aquele princípio, aquele conselho, aquela observação, ou então ele muda completamente de assunto. Vamos então, versículo 4. Eclesiastes, capítulo 10, versículo 4. Diz assim: se aquele que governa ficar indignado contra você, não deixe o seu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensas. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por esses conselhos práticos de Salomão, e mesmo tendo a dificuldade de 3.000 anos nos separando do autor, em cultura, língua muito diferente, daí às vezes a dificuldade de trazer para hoje o que ele quis dizer de fato, mas então dá-nos sabedoria para não exagerarmos na literalidade, uma vez que está falando dentro do contexto dele, ao mesmo tempo para não deixarmos de lado dizendo isso aqui pouco podemos aproveitar, porque já mudou tudo, mudou tanta coisa que hoje pouco resta para aproveitarmos disso. Não é sábio agir assim também. Então pedimos equilíbrio, pedimos sabedoria, no mínimo uma capacidade de observar, de pensar, como ele próprio Salomão tinha, tirarmos nossas conclusões, sem grandes dogmatismos, e aqui inclusive não há questões doutrinárias, teológicas, nesse texto que vamos ler aqui, mas muito práticas, e que certamente vão servir muito para o nosso serviço cristão, em primeiro lugar, e para a nossa vida, de uma maneira geral. E que Cristo seja honrado como consequência de uma vida mais santa nossa. Embora ele não seja comentado, a pessoa de Cristo, diretamente nas passagens, não fala, não é o assunto mesmo direto, mas para que nós gostaríamos de aperfeiçoar nossas vidas e de vivermos mais para o teu agrado, para que gostaríamos, senão para agradar ao Senhor Jesus Cristo, para glorificá-lo, deixá-lo alegre conosco. Não teria sentido nenhum nós pensarmos em algum nível de benefício para nós sem termos Cristo no centro de tudo, como objeto principal de tudo que fazemos aqui. Então, mesmo não muito referido por nome, mas que ele esteja na base do nosso coração, do nosso pensar, do nosso desejo, para te glorificar. E dar-nos sabedoria prática, que é o caso aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Há duas passagens parecidas com o que lemos aqui. Uma no próprio Eclesiastes, capítulo 8, versículo 3, que eu obviamente já comentei, porque está atrás de nós, né? Mas diz assim: não tenha pressa em sair da presença do rei. Aqui está escrito dele, porque o rei é comentado no versículo 2, mas o assunto aqui é o rei. Então não tenha pressa em sair da presença do rei, nem insista em fazer o que é mal, porque ele, o rei, faz o que bem entende. É mais ou menos parecido com o que foi colocado aqui. E Provérbios 16 e 14 diz assim, não precisa nem você chegar, eu já vou ler. O furor do rei é como um mensageiro da morte, mas o homem sábio consegue acalmá-lo. Parece que a ideia aqui é uma reunião de negócio ou governamental, ou de alguma forma em que o chefe da pessoa a quem Salomão dirige o conselho, que você que certamente vai querer aplicar para a sua própria vida, imagina sendo você. Então o seu chefe, não vou ficar falando o rei o tempo todo, porque não temos nem rei, né? E estamos muito distantes dos chefes mais altos do Estado, da nação, e mesmo assim com poderes diferentes que um rei tinha, como eu disse, a cultura mudou muito, o contexto, mas ainda fica muita coisa boa para nós aprendermos. Então, a ideia aqui é que o rei está presente e se zanga publicamente com o súdito, a pessoa para a qual Salomão se dirige aqui. Provavelmente xingando, humilhando, como muitas vezes fazem os chefes zangados, ainda mais sendo um rei e com poder de vida ou morte na época. Então a pessoa não quer admitir a descompostura, ou por causa da forma como foi feita, ou pelo motivo alegado, ou por alguma injustiça, não importa. Então, a tendência natural, humana, inclusive muito em função também até da personalidade da pessoa, tende a se levantar e a protestar, não aceitar aquilo, defendendo a própria honra de uma maneira muito forte. E Salomão diz, não faça assim não. Um sentido secundário, digo secundário, é uma segunda opção que Salomão pode ter querido se referir aqui, nós não sabemos, é algo mais geral. Então, o rei está irritado com algum súdito, mas não na presença, não numa reunião, porque para esse súdito estar numa reunião com o rei na época tinha que ser muito elevada a posição daquele súdito, obviamente, para chegar na presença do rei e se reunir com o rei, ministério dele ou coisa assim. Então pode ser também, não muda muito o sentido, que não seja uma reunião pessoal, mas o rei expressou, de alguma forma, um grande dissabor com o tal súdito. Isso ficou público e é evidente aquilo, e aquele súdito indignado abandona o posto, ou sai da cidade, ou toma alguma reação forte, pelo que ouviu do rei e pelo que foi jogado contra ele, e ele então toma alguma atitude intempestiva. Então, é claro que Salomão está falando de uma reação dessa, ou na presença pessoal do rei, ou mesmo não na presença, mas de uma forma mais geral, mas é isso que Salomão está apontando, ou para uma coisa ou para outra, o que dá no mesmo, no sentido de dizer, não faça isso, não vá confrontar o rei. E ele explica por quê.
porque o ânimo sereno acalma grandes ofensas. Novamente, uma passagem parecida em Provérbios 25 e 15, nós lemos assim: com paciência se convence um príncipe, e a língua branda quebra ossos. Osso é muito difícil de quebrar. Uma língua branda, palavras cuidadosas, são mais fortes, mais poderosas do que um machado na mão para quebrar um osso. Mesma ideia. Então, ele assume aqui que o ânimo daquele súdito não ficou sereno. Tanto que ele diz: não faça assim, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensas. Não é assim que você vai acalmar a ofensa que você recebeu, ou acha que recebeu, ou sente que recebeu do rei. Você não está com ânimo sereno. E isso não é bom. Você se zangou também. Então estão os dois zangados. Só que é você do lado e quem do outro? O rei, que tem poder total. Isso não vai dar certo. Então, aonde é que a corda vai quebrar? Em qual lado a corda vai quebrar? É óbvio. A melhor coisa a fazer com um poderoso irritado contra você, chateado, zangado, é acalmá-lo. É a melhor coisa. Sabedoria pura, prática aqui. Interessante, observem que Salomão não entra no detalhe se a raiva do rei é justa ou não, se é razoável ou não o que o rei falou contra aquele súdito. É como se isso não fosse tão importante para o momento, para a ocasião, para o contexto da época, quase como se Salomão dissesse: isso é assunto para resolver depois. Ele não está dizendo que qualquer pessoa deve engolir qualquer coisa que venha de um chefe, de uma autoridade maior, seja justa ou não seja justa, o justo pronunciamento do outro, sempre bata a cabeça concordando e não dê um pio. Nunca negue que você fez aquilo, mesmo que seja injustiça. Não é o que está dizendo. Pelo que se vê aqui, quando ele fala em ânimo sereno, e quando ele fala não se levante na presença do rei, não se retire da presença da ideia, que o contexto aqui é a reação, é a maneira de reagir. Porque se reagir com ânimo exaltado, vai desaparecer o clima que poderia existir para um esclarecimento correto depois, com calma, quando o rei já dormiu, 1 noite, 2 noites, 3 noites, já está com o ânimo serenado. Outra coisa, uma expressão em inglês muito comum é o timing. A hora, o momento, e os famosos de pavio curto, ninguém pega no meu pescoço, ninguém dobra esse pescoço, coisa desse tipo, que toma lá da cá, bateu, levou, esse tipo de coisa, é exatamente o que Salomão está combatendo aqui. Faça isso, faça para você ver o que vai acontecer. Você vai se dar muito mal. Mas foi uma injustiça contra mim, foi uma mentira contra mim. Calma, ânimo sereno. Não significa que porque você está com ânimo sereno, que você vai engolir aquilo, que você vai aceitar, que você vai
o que vai enfrentar, o que não vai enfrentar, não importa, fica para depois. É um conselho espetacular. Alvo, um chefe zangado com você. Alvo, acalmá-lo. Acalmá-lo. Aquieta. Muda os ânimos, pelo menos o dele. De zangado, irritado, talvez cego de raiva, acalme-o. Depois você resolve. Sereno no original aqui significa saudável, restaurado ao que é normal. Então a ideia é esta aqui, alguma coisa que foi curado. Então fique com o ânimo tranquilo, quieto, com o semblante tranquilo. Isso tudo aqui, claro, tudo é muito fácil. É facílimo fazer isso que Salomão está dizendo, né? Você bem sabe que é muito difícil. Ainda mais para pessoas que a personalidade é mais imediatista e gosta mais de resolver os problemas de uma maneira muito clara, muito na hora, muito exata, o famoso provérbio, não levo o que para casa? Pois aprenda a levar. Tolo fazer assim. Sei que o contexto aqui está falando do chefe, especialmente do chefe. Leve desaforo para casa. Leve, depois você sai de casa com calma e resolve isso, ou tenta resolver isso. E mesmo que não consiga nunca resolver aquilo, não seria mais provável se você tivesse agido na hora e com raiva. Se depois, com calma, não consigo, imagina antes. Muita gente, pode ter certeza, já perdeu o pescoço, perdeu a liberdade, perdeu o que tinha. Por isso. Ou se prejudicou, perdeu o emprego. Ou não é nem o pescoço. Pescoço fala no tempo dos reis que mandavam tirar a vida, mas aplicando para hoje, o emprego, uma boa situação. É comum, rapaz, tanto difícil o fulano chegar lá. Já saiu. O que foi? Um arranca-toco com o chefe dele. Não engoliu o que o chefe disse, foi lá e na hora o chefe zangou mais ainda. Quando viu, estava demitido. Que beleza. Que sabedoria espetacular. Essa situação imaginada aqui é muito específica, porque fala do chefe com relação a alguém que é subordinado. Mas, na realidade, se pensarmos um pouquinho mais, nós podemos abranger para qualquer situação em que alguém lhe critica duramente, talvez até de modo injusto, não precisa nem ser o chefe, mas qualquer pessoa, até um subordinado seu, o contrário, qualquer situação. Estou abrangendo agora, o contexto é o chefe. Mas aqui, agora já aplicando, vale para qualquer um. Reagir com raiva a alguém com raiva, reagir irritado a alguém irritado, reagir com brutalidade para alguém bruto, não vai resolver. Serenidade. Fica aí a sugestão. É como se Salomão dissesse, já é muito ruim o seu chefe estar lhe fazendo uma crítica dessa, ou em público, se for na reunião, como já coloquei, ou se for mandando dizer, já está muito ruim, ou com seu chefe hoje, no contexto, já está numa situação complicada, você ter o seu chefe, ou nessa situação mais abrangente, um colega, ou até um subordinado seu, na frente de uma reunião, lá na empresa, alguém diz alguma coisa contra você, dura, injusta, mas talvez de uma maneira inteligente, de uma maneira sagaz, então você já está com um problema. Você já está com um problema. Se reagir ruim, vai só piorar. Fica aí a ideia da sabedoria, e é bom sempre lembrar que há um fruto do Espírito Santo que tem muito a ver com isto. Qual seria? Domínio próprio. Né? É um dos frutos do Espírito Santo, ou uma parte do fruto do Espírito Santo. Domínio próprio.
Pastor, eu não consigo me dominar. O senhor pensa que é fácil? Penso não. Porque você pensa que eu não tenho esse problema? Agora, nós temos pedido a Ele, faz parte das suas orações, das minhas orações constantes, quando amanhece o dia, Senhor, eu não sei o que eu vou encontrar. Um chefe zangado, ou um colega irritado, ou alguém no meio da rua que bateu no meu carro e vem dizer que eu é que sou culpado, um brutamontes, eu não sei o que eu vou encontrar hoje. Por favor, em nome de Jesus Cristo, me dá ânimo sereno pelo teu Espírito Santo. Ah, porque meu pai, o DNA da minha mãe, meu avô era assim, tá bom. Isso é uma dificuldade a mais, aspecto genético, personalidade. O Espírito Santo não se dobra a questões de genética. Quando ele quer, ele passa por cima disso fácil, atropela isso aí tudinho. Muitas vezes ele não faz isso e de fato, o que é genético em nós, o que é personalidade e tudo, se mantém ao longo da nossa vida e ele permite que isso seja um fator de luta para nós, sempre, talvez durante a vida inteira. Tudo bem, mas ele é Deus. Então, ele pode tornar sereno como um lago sem vento. Sereno, o mais impulsivo dos homens na hora de uma grande injustiça na frente de pessoas altamente inapropriadas para ouvir aquela injustiça, o Espírito Santo pode transformar numa serenidade só. A pessoa olha para trás, como é que eu consegui enfrentar aquilo? Eu me conheço. Como é que eu consegui enfrentar aquilo com aquela serenidade? Eu não entendo. Bom, você pode não entender, mas você sendo crente e tendo orado por domínio próprio, você sabe quem foi. Isso tem muito a ver com a nossa vida no dia a dia. Muita coisa nós não recebemos porque não pedimos. E se pedimos mal. Não pedimos e às vezes, se pedimos mal. A Bíblia diz isso. Então você poderia pedir muito mais coisas a Deus do que talvez peça. Agora, coisas que talvez você não se lembre bem. Sabe o que você vai se lembrar? Muito, muito mesmo. Saúde, dinheiro. Saúde e dinheiro. É o que está no topo das mentes das pessoas, do mundo mesmo, e infelizmente está valendo para nós crentes, muitos de nós. Então, mexeu com saúde, mexeu com dinheiro, emprego, coisa assim, entra na prioridade das nossas orações. E coisas do tipo, me dá do teu fruto, ó Espírito Santo, me enche do teu fruto. Uma oração absolutamente prática, em que dará ao Espírito Santo o prazer de responder, você vai ver. Eu estou tão triste, eu tenho motivos, tu sabes porque eu estou tão triste, mas eu quero te pedir conformação. Não, eu quero te pedir alegria. Você acabou de dizer que está cheio de motivos para sentir triste, e está mesmo, por coisas nesta terra, e você vem me pedir alegrias, venha sim, Senhor. Eu venho, Senhor, Espírito Santo, eu venho te pedir alegria. Então você quer que eu mude todas as suas circunstâncias? Não preciso mudar nenhuma. Eu quero alegria, assim mesmo. Com as circunstâncias e tudo. Mas você quer um milagre na sua vida? Exatamente, o que eu quero. Você quer uma ação sobrenatural minha, né? Você quer isso? É isso mesmo. Não é para pedir, tu não és Deus? E não é para eu pedir, que eu quiser pedir em nome de Jesus Cristo, de uma maneira séria, de uma maneira correta? Então é o que eu estou pedindo. Às vezes a nossa fé é muito pequena, irmãos. A gente não ora por essas coisas práticas, que tem muito a ver. Tanta coisa, né? Longanimidade, mais paciência para as coisas, mais fidelidade, mansidão,
que nós falamos de domínio próprio, mas mansidão está bem pertinho e tem muito a ver com o que foi falado aqui também. Mais mansidão. Aceite mais as coisas. Peça mais isso ao Espírito Santo. Não se enquadre naqueles que não pedem, ou pedem mal, com propósitos errados, não sabe nem por que está pedindo direito, ou de uma maneira da boca para fora. Assim não. Tem que pedir com gosto e sabendo que Deus tem poder para atender, crendo que Deus pode responder e tudo mais. Ok? Então fica aí a lição. Versículo 5 a 7. Voltando ao Eclesiastes 10. Há ainda um mal que vi debaixo do sol, um erro cometido pelos que governam, os tolos colocados em muitos postos elevados, enquanto os ricos ocupam os postos inferiores. Vi servos andando a cavalo e príncipes andando a pé, como se fossem servos. Assunto: o mal que alguns governantes fazem ao inverterem a ordem natural das coisas e de uma maneira não sábia, certamente de uma maneira brusca, de uma maneira errada. Grandes mudanças podem ser feitas numa pessoa, numa família, numa sociedade, numa família, no país inteiro até. Mas há de se ter muita sabedoria, muito tato, paciência para agir. Não é porque alguém tem poder nas mãos que faz do jeito que quer, do jeito que gostaria que fosse e faz mal. É como o Salomão está dizendo. Ele dá dois exemplos aqui. Primeiro, ele coloca tolos em altas responsabilidades no seu governo. E os ricos em postos inferiores. Pastor, tem uma coisa aqui, esse contraste está esquisito. Se você é lógico, você já pensou nisso. Está esquisito o contraste. Porque o contraste, tolos e ricos aqui, acho que o ideal seria tolos e sábios. Ele dá autoridades para tolos e os sábios em postos inferiores, mas ele colocou os ricos. Concordo, que pode parecer estranho. Mas eu acho que é implícito que ele está falando aqui de ricos que também têm sabedoria e que podem usar de uma maneira correta o seu poder pelo dinheiro e pela posição, o status que tem, coisa desse tipo. Há uma passagem, inclusive, em Provérbios 14 e 24, que nos dá uma certa sustentação para esse tipo de interpretação, ou assumir isso. Provérbios 14 e 24 diz assim: para os sábios a riqueza é coroa. Pronto, está aqui um rico sábio. Ou está aqui um sábio rico. Está vendo? Para os sábios, a riqueza é coroa. É muito bom ser sábio. Agora, se esse sábio tiver muito dinheiro, é como uma coroa. Complementa a sabedoria dele. Por quê? É claro, porque ele tem mais condições, sendo rico, tendo o poder do dinheiro, o poder da influência que o rico tem, ele tem mais condições de fazer com que essa sabedoria seja mais abrangente e atinja mais pessoas. Ele trabalhe mais em prol do bem das pessoas, se for um sábio rico. Uma coisa não é contra a outra. Então, voltando para o nosso Eclesiastes, quando ele fala aqui tolo, de alta responsabilidade, mas o rico em postos lá embaixo, de terceiro escalão, como a gente fala hoje, né? Quarto, deve estar falando assim:
em sábios que têm ainda condições de poder e de influência na sociedade. Então, eles aliam o poder e influência com capacidade de fazer as coisas bem feitas. Mas se naquele reino eles estão ocupando postos baixos, ele não pode fazer nada. Os sábios, ricos, as duas coisas juntas, ficam lá jogados num lugar inferior, sem influência nenhuma. Por outro lado, tolos em alto escalão, fazendo as maiores desgraças. Grande estrago para o país, para a sociedade, para a nação. Claro, poder grande, dado pelo governante máximo, o estrago vai ser grande. Tolo não consegue fazer outra coisa senão o quê? Tolice. O insensato só consegue fazer o quê? Insensatez. O desonesto vai fazer desonestidade. E ainda mais quando tem poder para isso, aí a malignidade aumenta muito. Culpa de quem? Salomão acusa diretamente do governante. É ele que colocou essas pessoas nessa posição. Foi ele, foi decisão pessoal dele. Então é interessante, mas a palavra de Deus responsabiliza diretamente aquele que tem a autoridade de entregar cargos para tolos ou para sábios. Curioso é que Salomão não diz que o governante, ao agir assim, é tolo. Salomão diz que ele está errado. É um erro do governante. Mas não diz que ele é tolo. Ele pode ser tolo em fazer daquele jeito, mas não obrigatoriamente. Muitas vezes é o contrário, ele é muito sabido. Age assim por interesses próprios, que é mais fácil controlar tolos. Tem mais na sua mão, ou por interesses escusos, financeiros, politiqueiros, ou seja, de que natureza forem. Motivos aqui não faltam, escusos. Vão favorecer o próprio bolso, familiares e seus partidos aliados e coisas desse tipo. E o rei, a política da época lá. Mas é curioso como não diz que é tolice do rei. Ok? Pode ser um rei, eu não vou dizer sábio, eu vou dizer sabido, no mau sentido. Mas pode ser muito inteligente. E, obviamente, esses governantes fazem mais mal ao próprio povo do que os tolos que eles colocaram em altas posições. Por quê? Motivo óbvio, foram eles que colocaram. E eles vão dar contas diante de Deus. Que a Bíblia, o Novo Testamento, inclusive, declara que a autoridade é como ministro de Deus e vai prestar contas por cada ato que cometeu, inclusive erros deste tamanho aqui. O segundo exemplo de mal que os governantes fazem, e também por culpa deles, como Salomão diz, ele fala, usando aqui as expressões da época, né? Servos andando a cavalo, não é bem as expressões, mas o que tinha na época, né? Os instrumentos da época, os meios da época. Os servos andando a cavalo e príncipes. Esses príncipes podem ser pessoas nobres, pessoas de grande posição na sociedade, andando a pé, como se fossem servos. Essa consequência aqui pode não ser tão direta quanto ao primeiro exemplo, em que o governante nomeou tolos para cargos importantes e os sábios, ricos no caso, para cargos sem importância. Certamente o governante não vai dizer, o fulano e fulano, os grandes aqui do reino, os ricos e poderosos, vão andar a pé. E agora os outros vão andar, os servos vão andar tudo a cavalo, que na época era
caríssimo cavalo e era o que tinha de melhor. Não é um decreto dele assim, é evidente. Então percebe-se que esse aqui é um tipo de consequência mais indireta, fruto de uma política adotada, fruto de uma maneira de governar. Tudo indica que esse é o contexto aqui. Então, o alvo de Salomão, obviamente, que ele poderia ser mal interpretado, até maliciosamente interpretado, ainda mais na época de hoje, que é muito fácil ver tudo ao inverso, não é humilhar os servos. Salomão está dizendo aqui que o servo, coitado, nunca pode andar de cavalo. Está condenado ao resto da vida a andar a pé. E está protegendo os poderosos, os príncipes, dizendo que porque é príncipe, porque é poderoso, porque é influente na sociedade, não pode andar a pé. Não pode perder essa influência um dia e tal. E Salomão está querendo proteger aqui, e ele está filosofando sobre diferenças de classes. Ele está falando aqui sobre a mobilidade social de um país. Sabe o que é mobilidade social? Mobilidade social é a facilidade ou a dificuldade que alguém de baixa renda ou que nasceu numa posição muito modesta numa sociedade, se ele tem condições de subir e de ele, de alguma forma, se educar, de alguma forma adquirir boas instruções, até mesmo se ele for jeitoso, e estima-se que honesto, mas muito competente, ele ganha um dinheirinho, ganha um dinheirão, se torna um rico, ou seja, ele escalou na sociedade, como se usa dizer. Então, uma sociedade tida como saudável é que pessoas têm essa condição, e se foram boas e competentes e tudo, de subirem, e é um índice muito ruim de uma sociedade quando essa condição ela é esmagada. O pobre quase não tem jeito de subir, ele nasce pobre, ele continua pobre, não tem jeito, e isso é uma indicação ruim, é um índice muito ruim de uma sociedade. Então alguém poderia dizer, não, Salomão aqui, claro, um reizão naquela época, tudo ele está querendo uma sociedade bem rígida mesmo. Servo é servo, a família dele, o filho, o neto, o bisneto, e o nobrezão lá vai ser gerações assim. Não creio que esse seja o caso. Não creio. O que é que eu acho que seja aqui? Pessoalmente, a minha opinião é que é um comentário altamente pragmático. Pragmático quer dizer prático, fruto de uma observação de coisa que funciona e que não funciona. Uma coisa que é razoável e que não é razoável. Para os dias de hoje, se um servo desfila num carrão e alguém da sociedade ou que tem a posse e tudo, de repente está andando a pé, de uma maneira observável, não são casos isolados. O que ele fala aqui, claro, presume-se que é algo razoavelmente percebível, como eu disse, até talvez fruto de uma política do rei, a maneira dele fazer, a maneira dele agir. Ele está invertendo as coisas de uma maneira esquisita, fora de hora e de uma maneira não sábia. Então, é estranho, não é sadio, é antinatural você chegar num lugar e ver tudo invertido. Porque um homem resolveu fazer isso, aquele rei, na época, hoje algum governante, especialmente alguém que tenha muito poder de uma forma ou de outra, e que quer mudar a sociedade de uma maneira muito forte, às vezes até violenta. Então, o que eu creio que Salomão esteja querendo dizer é que o que é antinatural, especialmente em termos das circunstâncias, na época de se fazer e no tempo de se fazer, o que é antinatural é forçado. E o que é forçado encontra pressão, resistência. E a pressão aumenta e um dia estoura. Então, um governante
que vai por esse caminho, ele está semeando um tipo de ruptura por ter colocado umas situações inversas numa sociedade que não estava acostumada com aquilo. Não está falando de mudanças ao longo de décadas, de séculos, mudanças devidamente coerentes com o andamento das ciências, do que vão se descobrindo, das artes, de tudo que se conhece, do conhecimento, e que mudanças são bem-vindas e são naturais. Não é o que fala aqui. Eu não vou dar nenhuma aplicação prática. E essa lição aqui eu vou deixar que cada um aplique da maneira como quiser. Aplique da maneira como quiser. Então, fiquem de olho nos governantes, especialmente se você tem capacidade de influenciar no governante chegar ao poder, que é o nosso caso, na base do voto. Estamos nos aproximando de uma eleição extremamente radicalizada, polarizada, que é uma pena para o país, e é fato. Então, acho que o crente deve primar no momento desse por sabedoria, discrição, serenidade, capacidade de observação. Isso aqui é ouro em pó, porque é a palavra de Deus falando. Observe o jeito de um, jeito de outro, o jeito do outro lá, nível federal, nível estadual, nível que quer que seja. Observe, estude um pouco a trajetória de quem está em questão, a trajetória, os princípios demonstrados nas palavras e nas ações. Então, não é só se apaixonar por A, B ou C, não é só dizer eu sou disso, eu sou daquilo, não é uma cor de uma camisa, não é uma bandeira que se coloca, é muito mais profundo do que isso, e o crente, ele deve abordar essas coisas e se andar com essas coisas, conviver, a palavra que eu estou querendo, conviver com essas coisas como um cidadão que não é nem daqui, nem deste mundo. Num certo sentido, tanto faz para mim ser A, B ou C, especialmente porque Deus já decidiu. Ah, mas tem meu voto. Eu sei que tem seu voto. É exatamente porque tem seu voto que eu estou dizendo que seja de uma forma serena e com interesse, com nível de energia modesto. Porque os interesses da coisa desse mundo, para o crente, devem ter níveis modestos. A Bíblia ensina assim. O que deve ter alto interesse e sugar praticamente toda a sua energia de pensamento, de inteligência, de capacidade de fazer alguma coisa, especialmente, obviamente, falando do bem e tudo, são as coisas espirituais, são as coisas que interessam a Deus, ao reino de Deus mais diretamente falando, e a maneira como ele gostaria que o crente procedesse. Olha, se muitos crentes, no último ano ou 2 anos, e o que falta ainda, somassem todos os minutos que ele passou vendo YouTube, lendo livros, discutindo política ou politicagem, se somar tudo e transformasse isso em ler livros de crentes biográficos, doutrinários, ouvir pregações, ouvir coisas boas, jogar futebol, levar os filhos para passear, sair mais com a esposa e gastando toneladas de horas com um assunto, depois é um ou é o outro.
o outro. Vai ser um, não tem jeito. De X, vai ter um, não tem 2 presidentes, né? 2 governadores, não tem. Aí depois muda tudo, daqui a 2, 3 anos já se esquece, já é outro contexto, outra coisa. Jogou no lixo. Lixo. Por causa de um voto. O seu. Não, mas tem que influenciar meus amigos, tem que influenciar para o evangelho. Eu acho que a frase eu sou do fulano, eu só tenho coragem de usar para Cristo. Eu sou de Cristo. Mas dizer assim, eu sou fulano, eu sou fulano, você está vendo a loucura que você está dizendo? Então tudo que aquela pessoa faz, você aprova. Pessoa que nem lhe conhece, não sabe nem quem você é. E nem quer saber, desde que você vote nele. Aí você diz, eu sou fulano. É você rebaixar muito, meu irmão. Minha irmãzinha. Diga assim, eu sou Cristo, tá bom? Então se eu vou me identificar com algum ser humano, é Cristo. E Cristo é um ser humano? E eu pergunto, e não é não? Ora mais, claro. Então não estou falando nem da divindade de Cristo, porque os candidatos não são divinos, para alguns até que chegam perto, mas não são. Então, olhando para Cristo como homem, você costuma dizer, eu sou Cristo. Eu sou Cristo. Só. E o candidato lá, se tem uma simpatia, tem seus princípios políticos, tem suas ideologias, respeite-se. Seus princípios, suas ideologias, tudo bem. Faça como você achar que é melhor. Mas não ultrapasse a linha que talvez já tenha ultrapassado há muito tempo, em termos de tempo, de energia e de amizades que vão se estragando, relacionamentos familiares. Tenho lido isso, gente. Tenho lido isso. Famílias que há pouco tempo se reuniam gostosamente com os avós velhinhos lá, e tem os filhos, os netos e tal, 3, 4 gerações ali, toda semana na casa do um, na casa do outro, tá. Já amargou, já não pode ter tanta frequência assim, tá? Porque um vai com a camisa de uma cor, o outro já se ofendeu, ou citou uma frase, ou um nome, uma coisa. Relacionamentos familiares com irmãos, com tios, com pai, com irmão, com mulher. Eu já vi problema de marido com mulher. Um dentista uma vez que estava chateadíssimo, porque ele era louco por política e a mulher dele também. Opostos, mas opostos, brabos. Pastor, como é que eu faço? Eu sei não, cuida do meu dente aqui que é melhor. Porque essa aí não me complica não. Mas ela é militante. Eu digo, lamento muito. Eu fiquei com pena dele até hoje, tenho pena dele. Deixei, tomei outros rumos. Vai que ele estava com raiva um dia da mulher, sei não. Então, irmãos, fica esse conselho, essa sugestão minha, tá bom? E por isso é que me ocorreu, ao fazer esta pregação, que na hora de aplicar este princípio de observar a autoridade, observar o governante para ver se ele age com sabedoria, se ele não age com sabedoria, qual é o tipo de mexer com o que está ali, mas mexer de uma maneira errada. Tal. Repito, inclusive, que a ideia de mexer e de fazer alterações é normal, se mexe na própria vida, no casamento, tudo, se faz acertos e aperfeiçoamentos. Eu sei disso. Um país passa por isso, uma sociedade passa por isso, mas a forma, o tempo e tudo. Então, observem, tá bom? E não vão se comprometer com esse tipo de gente. É um tipo de gente que não merece comprometimento, especialmente de um crente que conhece e adora e foi salvo pelo Senhor Jesus Cristo, que conhece o que é padrão, sabe o padrão de Cristo, conhece, e acaba por motivos que mal se explicam, mas acabam se comprometendo com pessoas de padrão lá embaixo.
E é muito comum dizer, realmente isso aqui faz, mas também faz aquilo. Ou não erra como o outro erra. Isso é tipo de discussão de crente? Já imaginaram uma sessão na igreja, chegar, realmente eu pequei, mas o irmão ali pecou mais. É assim que se resolve? É. O meu pecado é pequeno, perto do que eu sei do outro ali, que ele me disse. Aliás, ele me disse, não, todo mundo sabe, mas não falam com ele, não mexem só comigo. Que é isso? Então vai se comparar defeitos de caráter comprometedores, publicamente comprometedores, que hoje dificilmente um político escapa. Eu tenho que deixar essa exceção aí. Dificilmente um político escapa de valores baixos e declarados, dizendo claramente princípios antibíblicos, imorais, autoridades falando de imoralidades na televisão, que é para fazer corar uma senhora, uma moça, fazem rir hoje em dia, dizendo coisas e se contradizendo e mentindo na cara. Coisas absurdamente pecaminosas. E vem o crente, vem defender alguém assim, não sei onde estão com a cabeça. Aliás, a cabeça talvez ou seja, não sei onde estão com o coração. Versículos 8 e 9. Aliás, nós vamos ficar aqui. Vamos com 52 minutos. Quero poupar um pouco minha voz. Então, e acho que já dei coisas para vocês pensarem um bocado nesta pregação. Que Deus nos ajude a ser mais ligados nas coisas que são do alto. Não, eu acho fantástico aquele não de Paulo em Colossenses 3:2. Pensai nas coisas que são do alto, não nas que são aqui da terra. Esse não é espetacular, porque ele joga os dois um em contraste contra o outro. Que Deus lhe ajude, Deus me ajude a seguirmos por esse caminho para a honra do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude. Eu digo Tua palavra naquilo que foi lido e explicado com base bíblica, e minha palavra já no sentido de adaptações para os dias de hoje, de sugestões para a nossa atual conjuntura. Aí já não posso dizer que é a Tua palavra, mas posso dizer que é a palavra de um servo que Tu tens designado para pregar para esta igreja, e que esse servo, cheio de erros e defeitos, tenta aprender o que a Tua palavra diz, tenta observar as coisas, tenta se atualizar com o que ocorre para dizer coisas apropriadas daqui do púlpito e dar conselhos que sejam lícitos, que sejam aprováveis e aprovados por Ti. Então, nos ajuda a discernir, inclusive, o que é a Tua palavra, o que é a palavra do pastor, o que é a opinião do pastor, e, obviamente, não são a mesma coisa, mas que fiquem com a Tua palavra de uma maneira absolutamente total, sem pestanejar, e que ouçam a minha palavra naquilo que eu a personalizei, ouçam, reflitam e tomem seus rumos. Não sou obrigatoriamente, não estou correto em tudo o que digo, mas procuro fazer o melhor, e que pelo menos considerem, pensem, reflitam, orem diante de Ti e peçam sabedoria do alto. Assim já terei cumprido a minha responsabilidade daqui, e eles terão cumprido, cada um deles, a responsabilidade como ouvintes. E todos nós, nossa responsabilidade como servos de Cristo. É em nome dele que Te pedimos e agradecemos. Amém.